O vídeo de hoje é muito especial, pois vou mostrar minha coleção de Marvel Legends, sua organização, disposição e alguns comentários. Ressalto que, este dispositivo da minha coleção Legends é do final de 2023, e pretendo fazer atualizações futuras. Espero que ela apresente ideias para colecionadores veteranos e inspire novos na atividade, tudo isso logo após a abertura do canal. Atualmente, meus Marvel Legends estão divididos, tendo por base equipes, temas e personagens, em 34 coleções, totalizando mais de 580 figuras de ação, sendo que algumas poucas não são da linha Legends. Vou começar com os Vingadores, os heróis mais poderosos da Terra. Como muitos heróis da Marvel já foram Vingadores, procurei colocar uma versão de cada um nesta coleção, porém, existem algumas exceções, como a Carol Danvers, que coloquei com o uniforme de Miss Marvel e Capitã Marvel. Outra exceção é Hank Pym, que aparece como Jaqueta Amarela, Homem-Formiga, Golias e Gigante. Como podemos verificar, não coloquei uma formação específica do grupo, nesta coleção, mas busquei adotar alguns visuais que representassem bem cada personagem, como Wonder Man ou Magnum, com sua jaqueta vermelha clássica, e o Thor com seu traje usado na Era Heróica. No caso do Capitão América, que não tem uma prateleira exclusiva na minha coleção, coloquei sua melhor versão, a comemorativa dos 20 anos da linha Legends, entre os Vingadores. Aqui vemos Havok, ou Destrutor, que participou da formação dos fabulosos Vingadores. Destaco também o Homem-Formiga que coloquei em diferentes escalas e identidades para representar tanto o poder, quanto a instabilidade do Dr. Pym. Aproveitei o veículo que vinha com a Feiticeira Escarlate da Toy Biz, e coloquei nele uma versão mais bonita da personagem. Os colecionadores mais atentos vão perceber que usei o Hulk da linha Diamond Select nesta coleção. O primeiro motivo é que, os demais Legends do Hulk que tenho, reservei para a prateleira exclusiva do personagem. O segundo é que gosto demais desta figura, que parece fora de escala, mas que representa o crescimento do Hulk de acordo com sua raiva. Uma prática que uso nas montagens das minhas coleções é aproveitar personagens que estão sobrando em determinada prateleira, como esta Tempestade, que foi substituída por outras versões melhores no set dos X-Men. Como adquiri o novo e belo Sky Cycle do Gavião Arqueiro, deixei o antigo para o Cavaleiro Negro. Agora, vamos a outra equipe dos Vingadores, muito conhecida pelos leitores mais antigos, os Vingadores da Costa Oeste. Comecei esta coleção neste ano, e como não comprei o pack exclusivo do grupo, a tarefa de completar a equipe ficou um pouco mais difícil. Mais devagar, vamos chegando lá. Não posso deixar de comentar a respeito desta versão Legends do Cavaleiro da Lua, que considero a definitiva do personagem. Algumas figuras se encaixam em poucas coleções, como é o caso do Visão Branco. Enfim, uma coleção minha bem recente, mas que já tem um número razoável de figuras. Agora, vou mostrar uma versão dos Vingadores que gosto muito, os Vingadores Sombrios. Para esta equipe, uma adaptação visível que fiz foi mudar a cabeça do Gavião Arqueiro para a do Mercenário, que assumiu a identidade do herói por um tempo. Embora Ares tenha integrado os Vingadores, optei por deixá-lo junto ao time de Norman Osborn. Aliás, gosto muito desta figura. Da mesma forma que os Vingadores acumularam vários integrantes ao longo dos anos, a galeria de vilões do grupo também é extensa. Por isso, tive que dividir os inimigos da equipe em duas prateleiras. Esta é a primeira. Nesta prateleira, coloquei importantes vilões como Massacre, Kang, Doutor Destino e Thanos. Logo em seguida, coloquei a Gangue da Demolição, junto aos Mestres do Terror. Na sequência, Ultron. Eu estava esquecendo de mencionar o Loki clássico, que não poderia faltar nesta prateleira. A minha segunda coleção de inimigos dos Vingadores é dedicada a 3 organizações, a Hydra, a IMA e a Sociedade da Serpente.
Destaco que já fiz os vídeos de como montar uma coleção da IMA e da Sociedade da Serpente aqui no canal. Vou deixar os links na descrição deste vídeo. Quanto à Hydra, ainda vou fazer um vídeo para a montagem da coleção. Uma observação, como vocês podem notar, tenho duas Madames Hydra na coleção. Assim, coloquei uma na Sociedade da Serpente e outra na Hydra. E ainda sinto falta de uma terceira para compor os inimigos do Wolverine. Também destaco a Sociedade da Serpente, a qual consegui completar a coleção, com todos os personagens do grupo já lançados até hoje na linha Legends. Ainda tenho ausências nas duas outras equipes, mas vou continuar perseverando para conseguir outras figuras destes vilões. Outro grupo que gosto bastante é a Tropa Alpha, a equipe de super-heróis canadenses. Boa parte dos seus membros foi lançado em um pack, que não pude comprar na época. Assim, fui adquirindo cada figura separadamente. Embora Wolverine não faça parte oficialmente da equipe, sua forte ligação com os integrantes da Tropa Alpha fez com que eu deixasse ele ser representado, junto de seus compatriotas. Para mim, esta coleção não foi fácil, mas como gosto da equipe, valeu a pena ter uma prateleira para os heróis canadenses. Uma coleção peculiar que possuo é a do Pantera Negra. O set do herói que montei é baseado nos quadrinhos, mas usei muitas figuras do universo cinematográfico da Marvel ou MCU. Outra particularidade desta coleção é que ela possui dois tipos de figura para montar exércitos, as Dora Milaje e os Atud Zeraze, também conhecidos como Cães de Guerra. Também inclui alguns inimigos do Rei T'Challa no set. Trata-se de uma coleção bastante simples, mas que considero muito bonita e diferente das demais. Outra coleção que comecei a montar neste ano foi a do Deadpool. Confesso que não sou um grande fã do personagem, mas acho que uma coleção baseada em Wade Wilson é muito interessante, principalmente por possibilitar o acréscimo de acessórios diferentes no set, como os mostrados na minha prateleira. Além disso, muitas das figuras desta coleção não se encaixavam em outros sets, exigindo uma prateleira exclusiva do Mercenário Tagarela. Os Defensores são uma equipe da Marvel, que parece não ter muita representação nas prateleiras dos colecionadores de Legends, apesar da importância do grupo. Admito que a minha também não é grande coisa, pois contempla apenas alguns personagens de formações diferentes da equipe. A primeira ausência sentida é a do Surfista Prateado. Até tenho 3 figuras do herói, mas priorizei cada uma delas para outras coleções, que falarei mais adiante. Outro destaque desta coleção é a Action Figure do Hulk. A escala dela está um pouco menor do que deveria, e as articulações são limitadas, mas esta foi a primeira figura de toda a minha coleção. Pelo menos, dos integrantes mais proeminentes da equipe, consegui colocar, além deste Hulk, o Doutor Estranho, o Namor e a Valkyria. Uma coleção que comecei há apenas alguns meses é a do Doutor Estranho. Obviamente, a figura com o visual mais clássico do personagem teria que estar nesta prateleira. Aliás, esta figura está entre os melhores Legends regulares de todos os tempos, na minha opinião. E, enquanto a Hasbro não lança outros integrantes dos Fugitivos, vou deixar a Nico Minoru nesta coleção, até porque ela participou da academia de Stephen Strange. Para completar os destaques, gosto muito dos personagens Irmão Voodoo e do Dormammu, também representados nesta prateleira. Muito ligado aos X-Men, o Excalibur é um grupo de heróis do Reino Unido. Os leitores de quadrinhos mais atentos devem ter percebido que foquei na formação mais clássica da equipe para esta prateleira. Como não foi lançada uma figura da Rachel Summers com o visual que ela usava quando integrava a equipe, mantive a personagem com o seu uniforme mais antigo. Enfim, essa equipe é pouco vista nos displays dos colecionadores de Legends, mas acho que ela vale a pena. Uma coleção que já mostrei como montar aqui no canal é a do Quarteto Fantástico. Inicialmente, eu usava as versões com uniforme azul clássico para este set, mas depois, optei por colocar a primeira família da Marvel com seus uniformes mais recentes.
Um destaque desta coleção é o Galactus. Mesmo não sendo um impressionante HasLab, acho que o da Toy Biz representa bem o vilão. O surfista prateado não é Legends, mas Marvel Select. Quando consegui a versão Legends do personagem, não quis me desfazer deste aí, apesar da escala ser um pouco maior do que deveria. A mulher Hulk que usei nesta coleção é uma ótima action figure, mas, infelizmente, não é a que tem o uniforme da equipe. Outro Select desta prateleira é o Vigia, cuja escala acho perfeitamente compatível com os Legends. Apesar de algumas ausências, como o Homem-Dragão e o Toupeira, gosto muito desta coleção. Outra prateleira que inaugurei neste ano é a do Hulk, um dos mais importantes personagens da Marvel. Obviamente, o Dr. Banner não poderia faltar, mas um dos grandes destaques é o Hulk comemorativo dos 20 anos da linha Legends. Outro ponto relevante da prateleira é a parte dedicada ao planeta Hulk, na qual tenho a alegria de ter o Selvagem prateado. Com exceção do líder, os vilões são todos grandes, exigindo que a presente prateleira seja exclusiva do Hulk, lembrando que eu já fiz um vídeo aqui no canal de como montar esta coleção. E falando em vídeos de montagem de coleções, outra que já mostrei no canal é a dos Illuminati. Trata-se de uma coleção pequena, e difícil de ser encontrada nos expositores dos colecionadores mundo afora. Busquei montar a formação mais famosa do grupo, usando os visuais desta época, como a armadura Extremis do Homem de Ferro. Outra coleção pequena é a dos Invasores, grupo de heróis formado durante a Segunda Guerra Mundial. Nem todas estas versões foram lançadas na linha Legends. Por exemplo, o Namor é o da série Super Skrull. E o Tocha Humana que coloquei é o da Wave do Quarteto Fantástico, que não vinha com o tradicional 4 estampado no peito, podendo assim representar o personagem que usou este nome originalmente. Acho que um display com as armaduras do Homem de Ferro é quase obrigatório em qualquer coleção Legends. Obviamente, não tenho todas as armaduras, mas acredito que consegui parte das principais, lembrando que coloquei algumas em outras coleções, como a Centurião de Prata, que já mostrei no display dos Vingadores da Costa Oeste. Em compensação, tomei a controversa decisão de acrescentar neste set algumas armaduras do universo cinematográfico da Marvel, e outra baseada no game dos Vingadores. Destaco a bela armadura do Aranha de Ferro dos quadrinhos e o Máquina de Combate. Cabe mencionar também o pequeno grupo dos Guardiões da Gruta que montei. Uma versão que gosto muito é de Army Stark, com a armadura conhecida como Homem de Ferro 2020. Por fim, ressalto que já publiquei 2 vídeos de como montar uma coleção do Homem de Ferro aqui no canal, cujo link deixarei na descrição deste vídeo. Uma coleção também comum nos expositores de Legends é a dos personagens cósmicos. Ela não abrange um grupo específico, mas diversas afiliações e personagens, pertencentes à mitologia extraterrestre da Marvel, como os Guardiões da Galáxia. Desta equipe, a figura que mais gosto é a Angela, que veio dos quadrinhos do Spawn para a Marvel. Um personagem essencial nesta coleção é Thanos, e acho a versão Select dele ainda muito boa. Os Skrulls foram uma adição recente, mas muito aguardada por mim. Outras figuras que gosto nesta coleção é o Capitão Marvel. Destaco também o Surfista Prateado, em sua melhor versão Legends lançada até o momento. Por fim, esta coleção é bastante diversificada e desafiadora, ainda tendo muitas possibilidades para ser expandida. A próxima coleção abrange os filmes e séries da Marvel, incluindo as produções da Fox e Sony.
Admito que não gosto muito desta coleção, apesar dela ter muitas action figures e ser uma das minhas maiores. Acredito que muito da evolução da linha Legends ao longo dos anos se deve às figuras baseadas no universo cinematográfico da Marvel, especialmente no que se refere à escultura das cabeças. Já adianto que não gosto das produções atuais da Marvel, contudo isto não significa que as figuras de ação baseadas em determinados filmes e séries ruins não sejam excelentes. Um bom exemplo é esta Mulher Hulk, uma action figure muito linda e bem produzida, apesar da série da personagem, que serviu de base para a figura, ser péssima em todos os aspectos. Algumas figuras de ação do MCU poderiam compor coleções dos quadrinhos, sem problema algum até para o mais exigente colecionador, como é o caso desta América Chaves. Acho a parte dos vilões bem interessante. Os mais atentos vão perceber que o abominável que coloquei entre os Legends do MCU é o do game dos Vingadores, pois ele é muito parecido com o do filme do Hulk. As figuras, em sua maioria, apresentam muita fidelidade ao que vemos nos filmes e séries, incluindo no que diz respeito a personagens coadjuvantes. Agora, vamos conhecer a coleção Marvel Knights, que reúne heróis, anti-heróis e vilões que normalmente atuam em um ambiente urbano. Já começo com duas figuras que gosto bastante, Shang-Chi e o Senhor da Lua, lembrando que deixei o Cavaleiro da Lua entre os Vingadores da Costa Oeste. Também gosto desta galeria de vilões, que conta com o Capuz, Venom, Mercenário, Retalho e o Rei do Crime. Também consegui montar uma pequena equipe de ninjas do Tentáculo. Uma figura que se destaca visualmente é o Khonshu, a divindade egípcia cujos avatares é o Cavaleiro e o Senhor da Lua. Um personagem que não poderia faltar é o Homem-Aranha, embora ele tenha sua própria coleção. Este justiceiro da Toy Biz continua excepcional, até para os padrões atuais da linha Legends. E o Homem-Sapo é a prova definitiva que a linha Legends é a mais abrangente do mercado, lançando até mesmo personagens pouco conhecidos. Esta coleção é bastante diversificada e visualmente bonita, pois reúne personagens diferentes e que, muitas vezes, agem sem integrar determinadas afiliações. Outra coleção bem diversificada é a do Multiverso da Marvel, que abrange personagens originários de universos alternativos, diferentes do principal dos quadrinhos, conhecido como 616. Começo mostrando os zumbis Marvel, representados tanto por figuras Legends quanto Marvel Select. A figura Select da Fênix do Futuro, mostrada na fase dos X-Men escrita por Grant Morrison, também está representada. O Doutor Destino das Guerras Secretas, que manipulou o multiverso, é uma versão interessante do vilão, que decidi deixar nesta coleção. O universo da série do velho Logan também está presente nesta coleção. Também compõe esta coleção os personagens do universo Ultimate. Entre eles, destaco o Thor Ultimate, que montei usando peças do Thunder Strike do Thor baseado no filme Amor e Trovão. Ressalto que alguns universos têm prateleiras próprias na minha coleção, como é o caso dos X-Men da Era do Apocalipse, e os do Aranhaverso. Os Novos Guerreiros não são uma equipe tão conhecida, mas que possui integrantes bastante queridos pelos fãs de quadrinhos. Há muito tempo, eu venho tentando montar este grupo, e ainda faltam alguns dos seus personagens. A equipe adolescente teve muitas histórias dos anos 90, que recomendo, para quem não teve oportunidade de ler. Ainda pretendo acrescentar alguns efeitos que representem o poder do Speedball. Também gosto das figuras do Radical e da Flama. Uma coleção bastante incomum que montei é a Riders, que contempla algumas figuras de ação com motos. Obviamente, o motoqueiro fantasma não poderia faltar nesta prateleira. O Justiceiro que vem com esta moto é uma das minhas figuras preferidas de toda a coleção Legends.
optei por colocar a scooter do Deadpool na própria coleção do personagem, e deixei a linda scooter da Garota Esquilo nesta prateleira. Uma dica para aqueles que quiserem montar um set como este: usar as motos da Maisto, que são réplicas perfeitas de motos reais na escala 1/12, a mesma da linha Legends. A Shield é um set muito comum para os colecionadores de Marvel Legends. Apesar desta coleção não ser tão grande, foi muito difícil formá-la. Aqui vemos o Capitão América com o uniforme tático que ele usou na história Guerra Secreta. Também consegui customizar um furgão da Shield para colocar neste set. Reconheço que o meu set da Shield não é tão impressionante, mas ainda vou tentar melhorá-lo nos próximos meses. Agora vou mostrar uma das minhas coleções preferidas, a do Homem-Aranha, que também chamo de Aranha-Verso. Essa coleção abrange os vilões e aliados do Amigão da Vizinhança, além de incluir as versões do Aranha de outros universos e mídias. Acredito que a galeria de vilões do Aranha é, ao lado da do Batman, uma das maiores, e esta prateleira, que comporta apenas uma pequena parte dela, comprova isto. As versões do Aranha e seus aliados também comprovam a importância do personagem. Ao lado do traje mais icônico do Aranha, está a Mary Jane, que fiz como Kitty Bash, usando o corpo da figura da Claire Temple, junto com a cabeça que veio com a figura da Gwen Stacy. Recentemente, troquei o Dr. Octopus da Toy Biz por este, que veio no pack duplo com a teia de seda. O lagarto da linha Select ainda é titular na minha coleção, em relação às versões Legends do vilão. Aqui vemos o Rhino da linha Select. A versão que mais gosto do Miles Morales, em termos de visual, é a da animação Homem-Aranha no Aranha-Verso. Também mantive o excelente Duende Verde da Toy Biz na coleção. Não resisti em colocar o Aranha Primeira Aparição, que gosto demais, em uma pose de ação no display. O traje simbionte é um dos visuais do Aranha que mais gosto. E sua última versão Legends é excelente. Enfim, gosto demais desta coleção, que, embora muito longe de estar completa, exibe um visual único e chamativo. Se você quiser começar uma coleção Legends bem focada em um personagem, recomendo que comece pelo Homem-Aranha. A coleção seguinte é a do Thor. Da mesma forma que o set do Aranha, esta coleção abrange os vilões, aliados e diferentes versões do Deus do Trovão. Destaco um dos personagens que mais gosto da galeria do Thor, o Bill-Raio Beta. O Thor mais destacado na minha coleção representa o Deus do Trovão, da fase magnífica de Walter Simonson. E a bela armadura do Destruidor, com certeza, figura entre os melhores lançamentos de 2023. Entre os vilões, destaco Hela, na sua versão dos cinemas, que pode ser usada perfeitamente para um set dos quadrinhos. Em síntese, trata-se de uma coleção que se diferencia, por trazer figuras grandes e imponentes. E chegamos nos Thunderbolts. A controversa equipe que reúne anti-heróis e vilões da Marvel. O grupo já teve várias formações, bem distintas entre si. Assim, fui colocando as figuras na coleção, sem estabelecer determinada fase da equipe como prioridade. A formação da equipe que mais gosto é a original, com o Cidadão V, Rocha Lunar, Soprano e Mach 1, entre outros, cujas figuras ainda não conseguiam ou não foram lançadas. Os mais atentos notaram que este Venom não é Ed Brock, mas Mac Gargan, o escorpião, que se uniu ao simbionte,
quando o grupo era liderado por Norman Osborn. Esta coleção parece simples, mas ela é bastante difícil de se manter, pois muitos personagens da equipe também pertencem a outras organizações. A próxima prateleira é dedicada ao Venom, seus inimigos e aliados, além de outros simbiontes da Marvel. Não preciso dizer que esta minha coleção está bastante incompleta. Porém, a importância que o personagem ganhou na última década, justifica que o famoso simbionte tenha seu display próprio. O destaque vai para a equipe liderada pelo Carnificina, que demorou para ser parcialmente montada. Aqui também vemos a excelente figura do Knull, junto com um simbionte genérico que montei. Outra figura que gosto é a do Toxina, que se destaca naturalmente entre as demais. Trata-se de uma coleção modesta, mas que complementa o display do Aranha. Já fiz um vídeo de montagem da Guarda Invernal. Por enquanto, estes foram os Legends lançados da equipe russa, mas acredito que devem vir outros no futuro. O destaque não poderia ser outro, o Dínamo Escarlate, uma figura muito detalhada e chamativa. O Ursa Maior também é incrível. Enfim, uma coleção pequena, mas que gosto bastante. Um display do Wolverine, com suas versões, aliados e inimigos, serviu para diminuir as demais prateleiras do universo dos X-Men e pôr em destaque um dos meus personagens favoritos. A equipe dos Carniceiros, que consegui completar, é essencial na galeria de vilões do Mutante Canadense. O Ômega Vermelho é um inimigo relevante e recorrente de Logan, que demorei para conseguir. Optei por deixar o Dentes de Sabre da linha Select na coleção, ao invés de colocar a versão Legends de Victor Creed, que considero inferior. Resumindo, Wolverine, o melhor naquilo que faz, merecia uma prateleira para chamar de sua. O X-Factor é uma coleção que comecei recentemente, por isso ela é bastante reduzida. Podemos perceber 3 figuras do Madrox, o Homem Múltiplo. Infelizmente, não consegui a versão do personagem com o sobretudo, então, tive que representá-lo com seu visual da primeira aparição. A Buffy do Fortão também se destaca pela fidelidade aos quadrinhos. Como não adquiri na época do seu lançamento, foi bem difícil completá-la. Mesmo gostando da equipe, principalmente na fase roteirizada por Peter David, ainda é uma coleção bastante modesta. Agora vamos a uma prateleira tripla, que concentra os novos mutantes, a X-Force e a Uncanny X-Force. A decisão de colocar estas equipes juntas, baseia-se no fato da X-Force ser a sucessora espiritual da equipe conhecida como Novos Mutantes, tendo, inclusive membros comuns entre tais grupos. Entre as figuras que mais gosto, destaco o Mancha Solar e a Magia. Uma aquisição recente para esta coleção foi o Kid Omega, um personagem bastante interessante, criado por Grant Morrison. Esta prateleira também tem muitas ausências, assim como a coleção anterior dos Mutantes. Agora vamos a uma coleção bem mais completa, a baseada na saga dos X-Men, a Era do Apocalipse. Esta fase ocorre em uma realidade alternativa, na qual Xavier é assassinado no passado, e Apocalipse domina parte do mundo, causando a morte de muitos humanos, cabendo a Magneto liderar a resistência contra o vilão. E esta coleção tem muitas figuras impressionantes, como o Homem Doce, um vilão sanguinário a serviço de Apocalipse. E Colossus, uma Buffy que faz um par perfeito com a Kitty Pryde. Como disse anteriormente, tenho quase todos os personagens desta realidade lançados na linha Legends, e fico aguardando uma nova wave com os demais mutantes desta linha temporal.
Os vilões dos X-Men é uma das coleções que mais gosto. E vocês vão entender o porquê. Os Sentinelas não são exatamente uma equipe, mas uma classe de robôs que caça os mutantes. O destaque fica para uma das melhores buffs da linha Legends, a do Sentinela, já que a gigantesca versão do Haslab é um sonho muito distante, pelo preço absurdo da figura. O Clube do Inferno é uma organização que estrelou uma das maiores sagas dos quadrinhos, a da Fênix Negra. Retirei apenas a figura do Pierce desta coleção, para colocá-la junto dos vilões do Wolverine. A impressionante buff do Apocalipse é outra aquisição que gosto bastante. O Sauron é uma buff que tive muita dificuldade para completar, mas valeu a pena. Consegui a Fênix Negra no final do ano passado, e era uma das figuras que mais queria para colocar neste set. A Irmandade de Mutantes teve várias formações, e a mais lembrada é a que estreou na história Dias de um Futuro Esquecido, a qual possui quase todos os integrantes, exceto a vidente conhecida como Sina. Esta coleção tem poucas ausências relevantes e é, junto com a do Aranha, Quarteto e Vingadores, uma das que tem um visual mais chamativo. Encerro as minhas coleções com chave de ouro, mostrando os X-Men. Como o mais famoso grupo de mutantes da Marvel, tem muitas formações, optei por não colocar uma específica, mas abordar todos os personagens que já passaram pela equipe, na medida do possível e do meu bolso. Assim, os mais atentos vão perceber versões de personagens, introduzidos desde a fase clássica do Byrne Claremont, até as histórias mais atuais, baseadas nos conceitos estabelecidos por Hickman. Assim, a minha coleção dos Mutantes da Marvel é uma celebração às fabulosas histórias em quadrinhos, que, ao longo de 6 décadas, tornaram os X-Men, de um título cancelado ao status de uma das mais populares equipes da Casa das Ideias. Agora, vou passar um resumo de cada uma das minhas coleções. As prateleiras são dispostas de acordo com o tamanho de cada coleção e, em alguns casos, com a possibilidade de crescimento de Karasset, como ocorre com o Venom, cujo dispositivo não tem tantos personagens. Mesmo assim, deixo espaço para futuras aquisições. Espero que tenham gostado da minha coleção de Marvel Legends, atualizada no fim de 2023. Muito obrigado por ter chegado até aqui, e não deixe de curtir o vídeo, caso tenha gostado, e se inscrever no canal. Se puderem, compartilhem com outros colecionadores e fãs de quadrinhos. Um abraço e até o próximo vídeo do canal Colecionador Legendário.